Hoje nós vamos tratar do sistema representativo. Esse vídeo tem como objetivo mostrar de uma maneira geral que aspectos um sistema representativo deve responder. Então, nós vamos tratar de várias perguntas. São perguntas que qualquer sistema de representação precisa responder. E essas perguntas são: quem participa nas eleições? Como se vota? O que é representado? Quem conta os votos? Como os votos são contados? A organização do sistema para responder a pergunta quem participa diz respeito às restrições que em geral se tem ao voto. As principais restrições ao voto em relação aos cidadãos são idade, renda, educação e gênero. Hoje, a maioria dos sistemas representativos não faz mais essas restrições. O Brasil, até os anos 80, proibia a participação dos analfabetos. Seria interessante dizer que um dos últimos países a permitir a participação das mulheres nas eleições foi a Suíça, em 1975. Um outro aspecto que define quem participa é a questão do alistamento e do registro para votar. Em geral, só tem uma exigência, que é a residência tanto para os eleitores como para os candidatos. Ainda, para responder à pergunta quem participa, você tem dois tipos de voto. Um é o voto obrigatório, quer dizer, são estabelecidas algumas sanções para quem não vota. No Brasil, esse é o tipo de voto vigente, mas as sanções não são muito rígidas. Uma outra definição legal para quem participa é a indicação dos candidatos. As indicações podem ser partidárias ou independentes, ou seja, ou o partido indica, ou candidatos independentes também podem participar das eleições. A nossa segunda pergunta é como se vota. E isso diz respeito à origem e à confidencialidade da cédula. Nós temos o voto não secreto, o voto secreto não oficial e o voto secreto oficial. O não oficial significa que há sigilo do voto, mas o eleitor pode colocar na urna uma cédula que seja, por exemplo, dada pelos candidatos. Não tem uma cédula oficial. No Brasil, o voto secreto oficial foi instituído nos anos 50. E hoje o sistema vigente é por meio da urna eletrônica, que também é controlada pelo órgão que organiza as eleições, no caso a Justiça Eleitoral. Tem uma curiosidade também, é que até hoje a Argentina não tem uma cédula oficial. São os partidos que colocam as suas listas partidárias dentro da cabine de votação. A estrutura do voto pode ser em um turno ou 2 turnos. As eleições em 2 turnos no Brasil são feitas para presidentes, governadores, prefeitos das capitais e das grandes cidades. A quem o voto é dado? O voto pode ser dado aos candidatos, ou seja, os eleitores escolhem o indivíduo que vai representá-lo, mesmo quando ele está afiliado a um partido. E o voto pode ser dado também a um partido. A representação se aplica não só aos cidadãos, mas também a lugares. É o exemplo típico do Senado. Os senadores representam os estados, então eles devem atender aos interesses gerais do estado e não o povo do estado. O povo do estado é representado na Câmara dos Deputados e a representação do povo também
obedece a uma jurisdição territorial, né? O distrito eleitoral. No caso do Brasil, os distritos são os estados e o Distrito Federal. A estrutura do distrito diz respeito ao número de representantes que se elege naquela jurisdição territorial. Pode ser um ou mais representantes. Quem conta os votos? São mandatários, ou seja, funcionários do Estado, ou um órgão eleitoral independente ou político. Aqui, o sistema brasileiro, temos um órgão independente, que é a Justiça Eleitoral. Nos Estados Unidos, o órgão eleitoral é a Secretaria de Estado. A Secretaria de Estado é ocupada pelo secretário de Estado, que é indicado pelos governadores. Finalmente, um sistema de representação tem que definir como os votos são contados. E este é o tema que a gente vai tratar no nosso próximo vídeo. Como os votos são contados se refere aos sistemas eleitorais, ou seja, são definidas fórmulas eleitorais para a contagem de votos. E essas fórmulas são majoritária, proporcional e mista. Mas nós vamos tratar desse assunto em mais detalhe no próximo vídeo.